Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer essa make. Esse olhão preto esfumado que marca presença com certeza em qualquer ocasião. Está mostrando também como corrijo minhas sobrancelhas, como prepara minha pele. Se você gostou do vídeo, no final não esqueça de deixar o seu joinha, então chega de papo e vamos pro vídeo. Começo aí então aplicando esse sérum. Esse sérum que eu estou usando é o da Ruby Rose, é o Magic Fix. Vou espalhando ele por todo o meu rosto aí. Ele ajuda a hidratar a pele, potencializar também o efeito da base. Ele seca bem rápido, então facilita muito também no processo. Na hora de aplicar a base, o rosto já não está mais molhado. Vou aplicando aí por todo o rosto. Vou mostrar pra vocês. Esse aí que é o Magic Fix. Depois de aplicar, eu venho com o primer. Esse primer também é da Ruby Rose, esse é o Studio Perfect. Vou aplicando aí nas regiões onde eu acho que eu tenho os meus poros mais dilatados. Concentro aí um pouco nessa região do nariz, testa, queixo, que é a região onde meu rosto fica um pouquinho oleoso. Quando eu faço a maquiagem, essas regiões ficam mais oleosas. Então eu concentro mais o primer nessas regiões e vou espalhando pro restante do rosto. Vou corrigir agora a minha sobrancelha. Esse pincelzinho do vídeo é o pincelzinho da Mary Kay. E essa sombra também é a sombra da Mary Kay. Essa é a sombra Expresso. Eu vou aplicando ela aí em toda a minha sobrancelha. Nas regiões onde eu tenho o pelinho um pouquinho mais falhado. E eu gosto bastante do acabamento que essa sombra dá, porque fica bem natural, não fica nada muito marcado. E a cor dela também não é uma cor que fica muito escura, eu consigo usar ela praticamente em todos os tons de sobrancelha. Quando eu vou atender cliente, facilita muito. Vou aplicando aí, preenchendo, e nesse iniciozinho da sobrancelha, eu dou um pouquinho mais de atenção, porque eu vou penteando ele na direção do pelo. Porque eu não gosto que esse meu início fique muito marcado. Então eu vou aplicando aí normalmente toda a sobrancelha. E só nesse iniciozinho que eu vou aplicando aí na direção do pelo. Como se fosse penteando mesmo. Pra poder não ficar nada muito marcado. Nessa parte da sombra, gente, eu só aplico mesmo, não vou dando nenhum acabamento ainda. O que vai dar o acabamento é o pincelzinho língua de gato. E eu aplico ele com a base. A base que eu uso é uma base do tom do meu rosto mesmo. E vou aplicando aí em volta de toda a sobrancelha para poder dar um acabamento bem legal. Eu prefiro usar a base para poder fazer isso, porque na hora de eu fazer minha pele não fica nada muito marcado. Se eu uso um corretivo mais claro ou uma base mais clara, depois isso fica marcado como se você tivesse realmente feito essa marcação. Eu não gosto de deixar isso aparecendo. Mas aí vai do seu gosto, né? Tem gente que gosta de deixar um pouquinho mais claro, então fica a critério de cada um. Eu vou aplicando a base aí em volta de toda a sobrancelha. E já arrasto um pouquinho também para essa região da pálpebra, para já dar uma preparação quando eu for aplicar a nossa sombra. Vou delimitando aí, dando um acabamento. Aplico em volta de toda a sobrancelha. E vou corrigindo aí nas regiões onde eu acho necessário. Passo o pincel penteando como se fosse já esfumando, para poder dar o acabamento que eu acho melhor. Volto aí, né, com o pincel nas regiões onde eu acho que eu preciso colocar um pouquinho mais de sombra. E agora eu venho com essa esponjinha em formato de queijinho, para poder dar o acabamento nessa base aí que a gente aplicou em volta da sobrancelha. Vou dando batidinhas, tirando toda a marcação. Eu gosto bastante do acabamento que essa esponjinha dá, porque ela não deixa eu acabar tirando o desenho, né, que eu fiz. Então é só você usar qualquer esponjinha que seja menorzinha, que facilite na hora da aplicação, que o acabamento fica bem legal. Minhas sobrancelhas já estão prontas.
E agora nós vamos passar para a parte da pele. Eu vou aplicando aí com esse pincelzinho língua de gato mesmo, que era o que eu estava usando. Eu tô usando ele, gente, no vídeo porque eu diluí a minha base naquele Magic Fix da Ruby Rose. A base que eu tô usando é essa base da Tracta. Então, como eu usei ele para poder fazer essa misturinha, já apliquei no rosto também. Vou dando acabamento aí com essa esponjinha. Essa esponjinha que eu tô usando no vídeo é a esponjinha da Mary Kay. Eu molhei ela um pouquinho na água para poder ela ficar mais gordinha. E quando ela tá assim molhadinha, o acabamento fica um pouco melhor. Eu aplico com o pincel e vou dando acabamento com a esponja. Passando aí, arrastando para essa região do pescoço, extremidades do rosto. Só dando batidinhas mesmo para poder não tirar a base. Nessa região da testa, gente, eu também aplico com o pincel e vou dando acabamento também com o pincel. Esse que eu tô usando no vídeo é o Kabuki de topo reto, da Macrylan. Eu não lembro o nome dele, o número dele agora, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui pra vocês. E vou dando os acabamentos finais aí, porque eu gosto de usar o pincel nessa região para poder eu arrastar essa base pro meu cabelo aí, para não deixar nada marcado, não deixar aquele efeito de máscara. Por isso que nessa região eu gosto de usar o pincel e não a esponja. A esponja eu acho que não dá o acabamento que eu gostaria. Depois de aplicar a base, eu já vou ir aplicando esse corretivo nessa região abaixo dos meus olhos. Esse corretivo que eu tô usando no vídeo é um corretivo da Mary Kay. Ele é um tomzinho um pouco mais claro que a minha cor da base, porque eu uso ele para poder somente iluminar aí essa região. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês o tom. Não lembro agora. E feito isso, depois eu venho com a esponjinha, dando um acabamento final aí. Eu vou dando batidinhas nessa região abaixo dos olhos, arrastando um pouquinho ali para as extremidades do rosto, para poder não deixar nada muito marcado. Quando eu digo arrastar, gente, eu vou arrastando, dando batidinhas mesmo, tá? Não é para poder arrastar a esponjinha não, porque senão a gente tira a base que a gente passou embaixo e o rosto acaba ficando manchado. Então é somente dando batidinhas mesmo, que o acabamento fica bem legal. Depois de aplicar o corretivo, a gente vai passando aí o pó em toda essa região onde a gente aplicou. Eu também gosto de aplicar nessa parte do nariz, queixo e testa, que é para poder deixar tudo bem sequinho e não ficar transferindo nada depois. Esse pó que eu tô usando no vídeo é o pó banana. Para pele morena, eu acho que o acabamento dele fica melhor do que o pó translúcido, né, aquele branquinho. E vai aplicando isso para poder selar todo esse corretivo. Feito isso, agora nós vamos passar ali para a parte do contorno. Essa paleta de pó que eu tô usando é uma paleta da Ruby Rose. Tem várias tonalidades de pó, então eu uso ela tanto para contorno quanto para poder selar, fazer parte de iluminação, também dá. E ela tem dois tonzinhos na paleta que servem como pó bronzeador. Então ela é bem completinha essa paleta, eu gosto bastante. Vou aplicando aí nessa região para poder afinar o meu rosto. Quem tem dúvidas aí de onde exatamente aplicar, é só fazer essa boquinha como se fosse boca de peixe, que você consegue ver bem ali a região onde a gente tem o ossinho do rosto ali. Então é bem abaixo que tem que aplicar o pó. Vou aplicar nessa região da testa também. Aplico na região da testa para poder afinar o rosto. Nessa região ali perto do queixo também eu gosto de passar. E vou esfumando aí com esse pincel. Tem que ser um pincel mais fofinho, que dá um acabamento melhor. Espalha bem o pó, não fica nada muito concentrado. E dá um efeito bem legal no rosto. Vou aplicando aí, tirando a marcação, esfumando mais com o pincel. Agora eu venho aí, gente, com um pincel menorzinho para poder fazer essa região do nariz aí.
Vou aplicando o pó do mesmo tom aí nessa região do nariz, para poder dar uma afinadinha. Venho agora com um pincel de pó comum, pincelzinho limpo, tirando aí todo o excesso desse meu pó banana. Lembrando, gente, que nessa parte tem que tirar bem o excesso, porque esses pós translúcidos, eles às vezes refletem muito na hora da foto. Aparece muito. Então, se você não tirar o excesso, na hora da foto não vai ficar legal. Vou dando aí os últimos acabamentos com aquele pó que eu usei para poder fazer o contorno. Usando o pincel para poder dar o acabamento final. E agora nós vamos passar para a parte do blush. Tô usando esse tomzinho aí que é como se fosse um pêssego, misturo ele com um pouquinho do rosadinho. E vou passando nessa região aí da maçã do rosto mesmo. Passando nessa região do centro e arrastando ali para as extremidades do rosto. Para poder dar um efeito de saúde na pele, né? Deixa a pele um pouquinho mais coradinha aí. Passo um pouquinho também na ponta do nariz, que eu gosto do efeito que dá. E vou arrastando ali para as extremidades do rosto. Passar agora para a parte de fixação da maquiagem. Esse fixador que eu tô usando é o da Ruby Rose. Aplico ele em todo o meu rosto. Eu gosto de fazer isso depois da pele estar pronta. E logo após eu já venho aplicando o iluminador. Que a pele tá um pouquinho molhada, então o efeito do iluminador fica um pouco melhor. Parece que ele aparece um pouquinho mais quando a pele tá úmida. Esse iluminador que eu tô usando também é o iluminador da Ruby Rose. Essa paletinha dele de iluminador é bem legal, eu gosto bastante. Vou aplicando aí nessa região do arco do cupido, queixo, nariz. O efeito que ele dá na pele é muito bonito. Eu gosto bastante. Nossa pele agora está pronta, tô mostrando aí pra vocês. Vamos começar aí então agora essa parte dos olhos. Eu começo esfumando aí com esse pincelzinho bem fofinho. Se eu não me engano, esse pincel que eu tô usando no vídeo é o pincel da Macrylan. Eu vou esfumando aí com essa sombra com um tomzinho de marrom, para poder fazer o fundo do nosso olho. E você vai aplicando, dando batidinhas, para poder ir esfumando essa sombra aí em toda essa região da pálpebra. Vou aplicando aí, fazendo movimentos circulares, marcando toda essa minha região ali do côncavo. Que essa sombra vai servir como se fosse o fundo ali da maquiagem. O fundo da sombra que a gente vai usar no olho. Aí vou comparando aí pra poder ver se tá do mesmo tomzinho. Agora eu venho com essa sombra Cinnabar, da Mary Kay. Ela é um tomzinho de marrom, mas ela é um tom um pouquinho mais quente. Eu uso esse mesmo pincel e vou aplicando ele para poder escurecer um pouco mais essa região. Deixar esse marrom um pouquinho mais quente. Vou aplicando ele fazendo os mesmos movimentos, só para poder escurecer um pouco mais esse olho. Feito isso, agora eu venho vou mostrar para vocês aí, vou usar um outro tipo de pincel. Um pincel de esfumar, porém mais gordinho. E essa sombra que eu tô usando, gente, eu vou mostrar pra vocês aí daqui a pouquinho. Ela é da paleta da Luisance. Esse tomzinho ali de laranja e um pouco mais rosadinho.
Eu vou usando aí também para poder fazer o nosso esfumado, aplicando nessa região um pouco abaixo aí de onde a gente aplicou esse marrom. Você vai aplicando em toda essa região ali do côncavo, fazendo a marcação. No cantinho do olho também eu vou aplicando. E no final vai dar um degradê bem legal entre o marrom e essa sombra que a gente está aplicando agora. Faço o mesmo ali no outro olho, vou aplicando também, fazendo esse esfumadinho. Eu não deposito muita sombra, porque esse olho nosso vai ser um olho bem pretão, então eu não quero que essa sombra fique aparecendo mais que a sombra principal, que é o preto. Por isso eu coloco pouco produto e vou só espalhando ali, para poder dar um degradê bem legal. Agora eu volto com aquele pincel mais fofinho que a gente usou no início para poder fazer o nosso esfumado. E vou ali como se fosse limpando ali aquela região, dando acabamento final para poder não ficar marcado. Vamos agora aí, gente, começar então a fazer o nosso olhão preto. Eu vou usar aí como base da minha sombra esse delineador em gel da Mary Kay. Quando eu vou fazer o olho preto, eu sempre gosto de usar ele por baixo aí da sombra, porque eu acho que dá um acabamento melhor. Parece que meu olho fica mais pretinho do que quando eu uso somente a sombra. Então eu vou passando ele aí por toda essa minha pálpebra móvel, que vai servir como base para minha sombra. Eu vou aplicando ele aí com esse pincelzinho que tem a ponta de esponjinha. Nessa parte você pode usar qualquer pincelzinho de precisão que seja mais fácil de aplicar. Eu só não indico muito aqueles pincéis mais fofinhos, porque como ele é um delineador em gel, então esses que são mais durinhos eu acho que vai ser de mais fácil aplicação. Vou aplicando ele aí em toda essa parte da pálpebra móvel, para depois a gente vir aplicando a sombra por cima. Nessa parte eu não passo ele até a parte de cima mais ou menos, porque esse delineador ele seca muito rápido. Então se eu já passar até onde mais ou menos eu quero, eu não vou conseguir esfumar depois. Vou fazendo acabamento então aos poucos. Venho com essa sombra pretinha da Mary Kay, essa aí é a sombra Coal. E vou aplicando aí por cima de toda essa parte onde a gente passou o delineador. Eu vou aplicando, gente, já dando batidinhas para poder já ir esfumando um pouco essa bordinha aí. Isso depois vai facilitar na hora que eu for esfumar. Esse pincelzinho que eu tô usando aí agora é um pincelzinho de esfumar. Ele tem a seda um pouquinho mais durinha, então para poder esfumar o delineador eu acho que ele é um pouco melhor. E vou depositando aí a sombra preta aos pouquinhos, esfumando. Para fazer esse olho a gente tem que ter muita paciência, porque tem que ser um passo de cada vez. Aplica um pouco da sombra, esfuma, depois aplica de novo. O segredo é esfumar, tem que esfumar bastante para poder o acabamento ficar bem legal, não ficar nada muito marcado. Vou esfumando aí essa bordinha para poder dar o efeito de transição de uma sombra para outra. Não deixar esse olho pretinho muito marcado. Por isso que eu esfumo bastante ali essa região do côncavo ali, entre uma sombra e outra. Esse pincelzinho que eu tô usando aí agora é um pincelzinho de precisão. Eu peguei um pouquinho do delineador com a pontinha dele e fui aplicando aí nessa região do início ali do meu olho. E vou subir agora um pouquinho nesse delineado. Logo após eu venho com aquele pincelzinho de esfumar. E já vou esfumando essa bordinha aí onde eu acrescentei um pouquinho mais do delineador.
Vou aplicando ali na região onde eu acho que eu preciso de um pouco mais delineador. Esse pincel que eu tô usando aí agora, gente, é um pincel também de esfumar, mas ele tem a seda mais fofinha. Nessa parte de transição, eu acho que ele dá um acabamento um pouquinho melhor do que aquele pincel durinho. Aquele durinho eu prefiro para poder esfumar mesmo. Nessa parte de transição entre uma sombra e outra, eu prefiro usar esse que eu tô usando agora. Volto aí com a sombra preta, então, aplicando por cima dessa região. E logo em seguida já vou esfumando ali essa bordinha. Vocês estão vendo que já tá dando um efeito de transição já aqui, que é o que a gente quer. Agora, gente, eu volto aí com aquele pincelzinho do início que a gente tava começando a fazer o nosso olho, pincelzinho que eu usei pra esfumar a sombra marrom. E vou esfumando ele poder dar o acabamento ali entre uma sombra e outra, não deixar muito marcado. Volto novamente aí com a nossa sombra pretinha. Esse agora é o acabamento final para poder a gente fazer o último esfumado aí desse olho. Estão vendo como é que fica bem pretinho quando aplica por cima do gel? E volta aí a esfumar essas bordinhas para fazer essa transição de uma sombra para outra. Essa parte aí eu só apliquei um pouco dessa esponjinha porque na hora que eu fui fazer ali parece que manchou um pouquinho, aí eu fui só para tirar a marcação que tinha ficado ali no cantinho. Passando ali um pouco da sombra rosinha para poder tirar a marcação. E pronto, esse é o efeito que eu queria dar no olho. Vamos passar para o outro agora. Esse início, gente, do outro olho eu adiantei um pouquinho, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Agora eu venho aí com esse meu lápis retrátil da Mary Kay e vou passando aí nessa região da linha d'água e também já vou arrastando um pouquinho aí para essa parte inferior aí de onde ficam os cílios. Volto com aquele pincelzinho de precisão que eu tava usando para poder aplicar o gel
Pego um pouquinho da sombra preta coal que a gente usou também. E já vou fazendo esse esfumado ali. Para poder fazer o acabamento nessa região inferior aí dos nossos olhos. Vou aplicando e já vou esfumando aí essa região. Em seguida eu venho com esse pincelzinho de precisão também e vou aplicando aquela sombra que a gente fez no nosso esfumado no início. Aquela sombra com rosadinho e um pouquinho do laranjinho, aquelas duas sombras que eu misturei para poder fazer o esfumado aí inicial. Que foi como serviu como fundo aí do nosso olho preto. Vou dando acabamento final aí com um pincelzinho de esfumar, tirando toda a marcação. Agora, gente, nós vamos passar para a parte de colar o nosso cílios postiço. Esses cílios que eu tô usando aí, gente, nesse vídeo, eu particularmente não gosto muito dele. Tô usando ele no vídeo porque é os cílios que eu tinha maior aí, mais cheio para poder fazer esse olho. Apliquei um pouco da máscara de cílios aí para poder a gente unir depois os nossos cílios naturais nos cílios postiços. Eu não gosto muito desses cílios porque a base dele é muito durinha. Então isso dificulta um pouco na hora aí de fazer a aplicação. Acaba que você cola de um lado, solta do outro. Eu prefiro aqueles que têm a base um pouco mais maleável. Eu vou aplicando e depois eu vou apertando aí a pontinha para poder unir aos meus cílios naturais. Aplico e vou apertando para poder certificar de que tá bem coladinho mesmo. Vamos passar então agora para a parte da colagem do outro olho. Vou aplicando a máscara de cílios aí, né? Preparando antes de colar os cílios postiços. Aplico também nessa região inferior aí dos cílios naturais. Eu gosto sempre de aplicar tanto na região superior quanto na região inferior, que eu acho que o acabamento fica mais bonito. Eu já apliquei a colinha, tô deixando aí agora secar um pouquinho. As pessoas sempre me perguntam como fazer para aplicar os cílios e ele não ficar soltando na hora da colagem. Então, gente, uma coisa que facilita muito é fazer isso, aplicar a colinha ali na base dos cílios e esperar ela secar um pouquinho, não aplicar de imediato ali no olho. Eu deixo sempre ela secar um pouquinho antes de aplicar, porque aí na hora que a gente aplica, os cílios não fica sambando ali, né? Porque quando a cola tá muito molhada, é difícil ele ficar parado num lugar só, sempre fica soltando um pedaço. Então eu gosto de deixar a cola mais sequinha, que na hora de eu aplicar ali os cílios no meu olho, ela já vai ficar no lugar que eu quero. O cílio já vai ficar no lugar que eu quero. Eu aplico ali e vou apertando. Deixo aí secando um pouquinho, fui com esse leque aí para poder ajudar um pouco. Vou apertando ali para poder certificar de que tá bem coladinho. Aperto nos meus cílios naturais. E a região, gente, ali onde eu tenho mais atenção é nessa parte do finalzinho ali dos cílios e no começo ali do olho. Porque é a região onde é mais fácil de soltar. Então eu vou apertando bem, certificando de que tá bem coladinho, para não correr o risco de soltar depois. Eu vou fazer um vídeo depois, gente, só de como aplicar cílios postiços, tá? Como esses cílios não é o cílios ideal que eu gosto de usar, então não vai adiantar muito eu explicar para vocês. Depois eu faço um vídeo com o cílio certo explicando como aplicar.
Vou certificando aí que tá bem coladinho. E dou mais uma secadinha aí. Passar agora pra parte do batom. Esse batom que eu tô usando, gente, foi uma misturinha de 2 batons que eu tenho aqui em casa. Então não vou conseguir falar a cor exata pra vocês. É porque eu não queria usar um batom que ficasse muito apagado e também não queria usar um muito forte. Porque esse olhão nosso já chama bastante atenção, né? Então eu queria que a boca passasse mais despercebido. Achei que casou bem aí essa cor, ficou bem legal com a maquiagem. Gostei bastante do resultado. Essa parte da aplicação não tem muito mistério, eu só concentro um pouco mais ali nessa região do arco do cupido, que eu gosto que fique bem marcadinho, bem desenhado, mas é basicamente isso. Vou deixando vocês aí no final agora com essa finalização da maquiagem, deixei um videozinho no final aí com a maquiagem completa. E é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aí. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo, galera. Beijão!